Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e esse quadro aqui, gente, dos jogos que estão bombando ali no Board Game Geek, os jogos que estão na lista do Hotness do Board Game Geek, é um dos quadros que mais me faz conhecer jogos que eu nunca tinha ouvido falar e incluir eles na minha lista de desejos para eu conhecer no futuro. Porque os jogos que estão ali naquela lista geralmente são ou jogos que foram anunciados e que estão ainda para chegar e as pessoas estão buscando ele para tentar conhecer quais são esses jogos novos, ou são jogos que são muito bem falados, que são assim, que estão bombando, que todo mundo jogando e que está sempre sendo buscado. E agora, gente, eu vou trazer a lista dos jogos que estavam ali no Hotness do Board Game Geek no dia 6 de maio de 2024, tá bom? E já vou te adiantar para vocês que vários jogos dessa lista eu incluí na minha lista de desejos. E eu vou falar quais são à medida que eu for passando, tá bom? Vamos lá, gente. Em 10º lugar está o Ark Nova. Então eu não quero falar do Ark Nova. Eu já falei demais do Ark Nova. O Ark Nova aparece em todas as listas. Então, ao invés de falar do Ark Nova no 10º, eu vou falar do 11º lugar, tá bom? Que é o Inventions Evolution of Ideas. Esse jogo é um jogo que vai ser lançado esse ano, em 2024, e é um jogo do famosíssimo Vital Lacerda, que é um designer português que é conhecido por fazer assim jogos extremamente densos, pesados, complexos, sabe? Mas ele faz jogos de temáticas muito diversas, com mecânicas muito bem costuradas e encaixadas ali dentro do jogo, e ele realmente é um autor muito renomado. E o Inventions é um jogo que, de cara, é um jogo muito bonito. Eu achei a capa do jogo maravilhosa, eu olhei os componentes, as cartas, assim, algumas fotos, achei extremamente bonito também. E é um jogo que tem, assim, uma ideia que já me encantou de cara. Que é, esse jogo a gente está percorrendo as ideias das evoluções humanas através das invenções, sabe? E é um jogo que funciona como? Ele é um jogo baseado em cartas, mas as cartas elas vão representando ali ideias, sabe? E nessas ideias você vai meio que investindo nessas ideias para que ao longo do tempo elas se transformem em invenções que vão ali beneficiar a humanidade. Como isso funciona na mecânica do jogo, eu ainda não sei, mas eu quero muito aprender. Estou bastante interessado no jogo Inventions, então ele é um que já foi para minha lista de desejos depois de olhar aqui, olhar a descrição e tentar entender como é que o jogo funciona, tá bom, gente? Ele é um jogo que beneficia muito a estratégia de longo prazo, igual eu falei. Se você for selecionando, cultivando as ideias e trabalhando elas, você tem resultados muito bons no final. Então, para quem gosta de jogos estratégicos, o Inventions provavelmente vai ser assim uma pedida muito certa. Vamos ver, o jogo tá para chegar logo, e aí quando chegar eu vou tentar jogar ele o mais rápido possível. Agora, o 9º lugar, curiosamente, é do Vital Lacerda também, gente. E é um jogo que eu não tinha ouvido falar ainda, porque o Inventions eu já tinha ouvido falar. Mas o 9º eu não tinha ouvido falar ainda, que é o House of Fado, Casa do Fado, que é um jogo do Vital Lacerda e do João Quintela Martins. Geralmente eles fazem jogos juntos quando eles fazem jogos que têm uma mecânica um pouquinho mais simplificada. Por exemplo, o Bot Factory, que é um jogo que os dois fizeram juntos, onde eles pegaram a ideia do Kanban, mas fizeram um jogo um pouquinho mais simples ali da fabriquinha de robôs. Esse daqui, pelo que eu entendi, é a mesma ideia. Eles pegaram uma mecânica parecida com o The Gallerist e vão fazer um jogo um pouco mais simples. E a ideia do House of Fado é que você ali gerencia um restaurante, né, onde você vai ter os seus clientes, que na verdade o seu restaurante é uma casa de fado. Fado é um estilo musical muito famoso em Portugal, tá, gente? E aí na ideia do jogo, você vai contratar músicos para que eles se apresentem ali no seu restaurante, e esses músicos eles vão evoluindo, vão crescendo, né, vão se tornando cada vez mais famosos, e aí você vai tentando ali melhorar a atratividade do seu restaurante pela contratação e evolução e progresso desses músicos de fado, tá bom? Um tema diferente, interessante, me deixou interessado, a arte do jogo é bem bonita, e aí é mais um que foi para minha lista também de desejos, tá, gente? Vamos ver se House of Fados é um jogo que vai me pegar também ou não. O 8º lugar é tipo o Ark Nova, gente. É o Hit Pedal to the Metal. É um jogo que aparece em todas as listas e eu fico falando dele toda hora. O motivo dele estar aqui, provavelmente, é por causa da expansão dele, Heavy Rain, né, que é uma expansão que já está disponível no exterior, que é basicamente uma expansão onde você consegue jogar o jogo com sessões da pista molhadas, sabe? E essas seções da pista que estão molhadas, elas consomem mais calor do motor e você não pode passar muito rápido com a marcha muito alta. Tem alguns critérios diferentes que ele vai acrescentar na mecânica para dificultar a pilotagem numa pista com chuva. Então, para quem já é fã do Hit, para quem já explorou as pistas e já fez diversos campeonatos,
introduzir essa expansão, eu acho que seria uma coisa bem interessante, tá, gente? Para quem não conhece ainda, o Hit é um jogo de corrida, é um deck building de corrida, onde você vai selecionando as cartas, né? Na verdade, selecionando não, você vai comprando as cartas na sua mão, e aí você vai usando essas cartas para você determinar a marcha e o quanto que o seu carro vai andar na pista. Sempre que você faz curvas muito rápidas ou faz algumas ações diferenciadas, tipo troca da primeira para a terceira marcha, você vai consumindo calor, que são cartas que vão poluindo o seu deck. E você, para limpar esse calor, você precisa usar marchas mais lentas. Então, o jogo tem todo um aspecto de gestão, não só da mão, como das cartas que poluem o deck. E é, assim, delicioso de jogar. Eu adoro jogar Hit, eu acho muito legal. Quero fazer um gameplay no Board Game Arena, né, gente? Porque, assim, eu não tenho o jogo, eu não tenho o Hit físico em mãos ainda, eu não comprei ele ainda. E eu ainda não tenho estrutura para gravar gameplays assim na minha mesa. Talvez no futuro eu consiga fazer isso, monte uma estrutura, mas no momento eu ainda não tenho. Então eu faço os gameplays meu no Board Game Arena, que é onde eu consigo mostrar para vocês. Estou pensando em fazer um de Hit para mostrar um pouquinho como é que o jogo é, tá bom? Vamos lá. Em sétimo lugar, gente, estava um jogo chamado A Guest of Robin Hood, que é um jogo muito curioso, que ele usa uma mecânica que chama Coin, que é a mecânica de Counter Insurance, que é uma mecânica de contra-revolução. É um jogo de dois, onde tem dois lados que se opõem, e no jogo você vai meio que ter esses dois lados batalhando um contra o outro. Nesse daqui, ele representa o quê? A revolta dos camponeses contra os mandantes ali do período feudal, contra a taxa de impostos feudais, e obviamente um dos líderes desse grupo é o Robin Hood. E no jogo, além de ter a batalha desses dois lados, ele tem ainda um aspecto de hidden movement, de movimento escondido, onde o Robin Hood ele está escondido e o xerife tem que tentar encontrar ele. Então quem está controlando o lado dos camponeses vai controlar o Robin Hood, tentar fazer ele escapar e organizar a revolução. Quem está do outro lado vai usar o xerife para tentar achar o Robin Hood. Achei muito curioso, gente, achei muito interessante. Quem está controlando o lado que é da contra-revolta, né? Tem que mover recursos entre cidades usando carruagens, mas essas carruagens são interessantes para os camponeses assaltarem. Então tem uma questão estratégica ali de transferência de recursos, de movimento. Eu nunca joguei um jogo desse estilo, mas olhei esse e achei assim, deve ser interessante. Se eu tiver a oportunidade um dia eu vou querer jogar ele. Em sexto lugar, gente, está um jogo que chama Arx. E o Arx, ele já tem de cara uma coisa muito chamativa, que é o seguinte: ele é dos mesmos designers de Root, que é esse jogo famosíssimo de guerra entre os animais fofinhos da floresta. Mas o Ark, ele é um jogo sci-fi, assim. Ele é um jogo sci-fi de estratégia, então ele é bem diferente do Root, e ele é um Forex ainda por cima, né? Ele não é um jogo de guerra igual o Root. Forex, para quem não conhece, gente, é um jogo de Explore, Exploit, Expand e Exterminate. Então são três coisas que indicam o que você faz no jogo, que é explorar, ou seja, você vai explorando regiões diferentes e tentando encontrar coisas da região, conversar com pessoas e tal, e descobrir coisas que estão ali naquela região. Você vai expand, né? Você vai aumentar a sua região ali onde você está, então o mapa ele cresce ao longo do jogo. Exploit, então você vai tentar explorar essas regiões. Se você encontrar um minério, você vai tentar usar esse minério. Se você tentar encontrar recursos, você vai tentar usar esses recursos para você. E Exterminate, que é basicamente exterminar os seus adversários. Então esse jogo é um jogo baseado nessa mecânica de Forex, num ambiente sci-fi. Parece que ele é um jogo um pouco mais cômico, sabe? Ele tem uma arte um pouco mais humorística, ele tem tiradas um pouco mais engraçadas no jogo, e a mecânica dele é muito louca, porque apesar dele ser Forex, ele é um jogo onde você realiza as ações baseado em trick-taking, jogo de vaza. Então você vai ter uma partida de vaza. Vaza é aquele tipo de jogo onde cada pessoa joga uma carta e quem ganhar, né, quem tiver a carta mais forte daqueles ganha aquela vaza. Nesse jogo você vai usando as suas cartas como o determinante das ações que você vai fazer. Então você faz a vaza, determina a ação, executa a ação no jogo. Muito curioso, né, gente? Bem diferente. Assim, como vem dos autores do Root, ele deve ter um pedigree bom. Mas vamos ver se esse negócio vai combinar ou não. Um Forex de trick-taking. Achei muito confuso, tá bom, gente? Mas pode ser que dê certo. Em quinto lugar, ficou uma expansão. Então é o The White Castle Matcha. Matcha é o chá japonês, né, gente? The White Castle é um jogo baseado no castelo de Himeji lá no Japão. Por sinal, um castelo maravilhoso, assim, muito bonito. E o White Castle já é um jogo que fez muito sucesso quando saiu. Ele é desses jogos da linha menor, assim, da Devir, né? Que são jogos de tamanho médio nas caixas.
mas o White Castle ele empacota um jogão dentro dele. E aí o Matcha, ele incorpora um cômodo novo no castelo. Ele tem a sala do chá. E a sala do chá, ele é um novo local para você alocar ali os trabalhadores, que permite que você ganhe influência de uma maneira diferente. Porque o jogo do White Castle ele é baseado nisso. Você vai alocando trabalhadores nas regiões diferentes do castelo, nos cômodos diferentes, e você vai acumulando influência ali com a família do Shogun e tal, baseado no que você está fazendo. E essa sala do chá é mais uma maneira de você ganhar influência ao longo do jogo. A capa já é de cara super bonita. E assim, é um outro que me interessou também foi pra minha listinha de desejos, porque The White Castle já é muito legal com essa expansão, apesar de eu não ser uma pessoa muito de expansão, essa é uma que eu vou tentar testar no futuro. Em quarto lugar, fica um jogo chamado Slay the Spire. E o Slay the Spire, gente, ele é um jogo que já tem no Brasil, tá? E ele foi lançado, acho que no mundo, meio que ao mesmo tempo que aqui no Brasil. E ele é um jogo baseado num videogame que tem o mesmo nome, Slay the Spire, tá? E esse jogo, basicamente, ele é um deck building cooperativo de aventura, onde você e seus companheiros estão ali explorando uma região, né, derrotando monstros, lutando contra monstros. E nesse caso, você tem 4 personagens diferentes com habilidades diferentes. Então, além de tudo, ele tem a simetria entre os jogadores à medida que você vai jogando. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo é a questão das cartas que podem ter upgrade. Então, o jogo ele vem com as cartas em uma sleeve que só tem um lado transparente. E se você fizer um upgrade, você pega a carta e coloca ela do outro lado. Quer dizer, você melhorou a sua carta ali pra você. Achei curioso, achei interessante. Não joguei o videogame, mas fiquei interessado em jogar o videogame também. Quando eu tiver um tempo livre na minha vida, eu posso tentar jogar esse jogo no videogame também, o Slay the Spire. Em terceiro lugar, esse eu acho que é um dos mais curiosos que eu vi até agora. É um jogo chamado Buzz, que na verdade é um jogo originalmente de 99. E você fala, mas por que ele apareceu nessa lista? Porque vai ter uma reimpressão dele agora em 2024. E esse é um jogo que não tinha reimpressão há muito tempo. E é um clássico que as pessoas gostam muito, que eu nunca tinha ouvido falar, mas tem uma legião de pessoas que amam esse jogo. E na ideia do Buzz, você está gerenciando uma empresa de ônibus que vai transportar as pessoas pela cidade, né? Só que as demandas de rotas e de onde as pessoas querem ir, ela vai mudando, porque o jogo ele representa uma passagem dos dias. Então, aonde está o maior interesse em você levar pessoas, ele vai mudando ao longo do dia. Então, você tem que ajustar a sua frota de acordo com isso, ajustar suas rotas de acordo com isso. E ele tem um aspecto ali que eu não entendi direito como é que é, de uma questão de uma viagem temporal, se você estiver muito rápido, não sei o que, muito pirado. Mas na capa do jogo você já vê que ele tem ali uma coisa meio distorcida e tal. Esse é um jogo que foi para minha lista de desejos. Não conhecia, li sobre, achei curiosíssimo. Achei que ele tem uma pegada parecida com Let's Make a Buzz Route, que no Brasil foi chamado Get On Board, né? Não sei se tem muito a ver, parece só que tem a ver por questão de você estar numa cidade traçando rotas, né? Mas achei um pouco parecido, que já é um jogo que eu gosto. Mas esse tem um aspecto um pouquinho diferente, porque você gerencia uma frota e tem momentos diferentes ao longo do jogo. Então achei muito interessante o Buzz. Em segundo lugar, ficou o Harmonies. Esse jogo que está sendo bem badalado, né? Foi um lançamento que pegou bem de surpresa todo mundo. Acho que ocupou um espaço ali junto, ou talvez até trocando alguns jogos famosos, tipo um Cascadia da vida. Para mim, não substitui o Cascadia de jeito nenhum, mas muita gente tem dito, né, que ele é um jogo mais rápido, que tem um sentimento parecido e que faz coisas parecidas. Mas basicamente no Harmonies você está criando um ecossistema baseado em tokens que você pode empilhar. Então ele tem um aspecto espacial de empilhamento, né, que conta muito no jogo. E esses tokens que você vai colocando ali no seu ecossistema, eles vão sendo refletidos em algumas cartas de animais que você vai comprando. E se você consegue reproduzir o padrão das cartas de animais no seu ecossistema, você pode colocar aqueles animais ali. E a ideia do Harmonies é que você tente combar, que você tente colocar vários animais em regiões muito parecidas que compartilhem dos tokens que você coloca. Um jogo super rápido de jogar, super direto, super objetivo, mas que tem esse aspecto ali de quebra-cabeça espacial muito interessante. E o primeiro jogo que estava ali no campeão da lista dos Hotness desse dia aí de 6 de maio é o Sand, que é um jogo também da Devir, também dessa linha de jogos de caixa média da Devir. Esse é um jogo que é um jogo feito por designers argentinos,
e é o primeiro jogo desses designers argentinos que está sendo lançado, e é um jogo de pick-up and delivery, é um jogo onde você pega coisas em um lugar e leva para outros. Nesse caso, a gente controla mercadores no deserto, e aí esses mercadores eles vão viajando em cidades, vão pegando mercadorias de um lugar, levando até o outro lugar, e essa é a maneira como ele vai estabelecendo as rotas comerciais e vai conseguindo recursos e conseguindo pontuação. Cada rodada representa um dia, então você vai viajando pelos lugares, vai passando por algumas aventuras dos lugares que você vive, tá bom, gente? E ele é um jogo de action selection, onde dados são jogados e esses dados eles determinam a força dessa ação que você vai selecionar, tá? É um jogo que ele já chegou no Brasil também, tá? Ele também já está disponível aqui no Brasil. Ainda não joguei, ainda não comprei. Fiquei um pouquinho curioso. Ele é um jogo que foi também para minha lista de desejos depois de olhar aqui. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer um pouquinho mais do Sand. Então é isso, gente. Esses são os 10 jogos aqui que estavam na lista dos bombantes, dos hotness do Board Game Geek em maio. Como vocês viram, eu mesmo fiquei interessado em vários pesquisando essa lista aqui para fazer o vídeo, então achei super legal. E logo logo eu volto com a lista de algum dia aleatório que eu decido escolher, olhar como é que tá lá e montar a lista para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.